2 Samuel, verso 9, 2 Samuel, capítulo 9, do verso 3 ao 9. Vamos ler. Diz assim: E disse o rei: Não há ainda algum da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: Onde está? E disse Ziba ao rei: Eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e a tomou na casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: Eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerá pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para tu seres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: Tudo que pertencia a Saul e de toda a tua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, usa-me como um canal das tuas mãos. Eu dependo de ti. Nada sou sem a tua presença. Mas eu preciso, ó Pai, da tua misericórdia. Porque nós não nascemos, Pai, para morar em Lodebar. O Senhor nos fez, ó Pai, para comer de contínuo à mesa com o rei. Então, nesta manhã, que a nossa identidade, que muitas vezes deturpada pelas circunstâncias, seja nesta manhã, ó Pai, revelada pelo Espírito Santo de Deus, como foi naquele dia de Mefibosete, que Davi, ó Pai, o chamou, o rei o chamou, para que comesse de contínuo na mesa. Hoje, Pai, nós nos colocamos na tua presença, para estar, ó Pai, de contínuo, ó Pai, contigo, em nome de Jesus. Aleluias. Pode assentar, meus irmãos. Meus amados, o Lodebar era um lugar, nome, bem diferente. Lodebar quer dizer lugar de ruína, uma terra seca, um lugar, meu amado, árido, uma terra ruim. Onde ali habitava era um lugar que era colocado as pessoas que queriam desistir, que queriam que a vida delas fossem apagadas, que a vida delas fosse esquecida, que tudo que elas viveram fosse esquecido pela sociedade, por elas mesmas. Então ali era um lugar que era colocado aquele povo que era totalmente hostilizado, que era um povo totalmente, meu amado, esquecido da vida, que não tinha mais esperança, que não tinha mais, meu amado, lugar realmente neste mundo. Lodebar é um lugar dominado pelo medo. Lodebar é um lugar dominado pela tristeza, pela miséria, pela falta de esperança. Um lugar que não tinha, que quem morava ali, quem ficava ali, não tinha perspectiva de vida, não tinha perspectiva de viver com dignidade, de viver uma vida no mínimo de dignidade, o mínimo como um ser humano possa viver. E naquele lugar tão ruim, naquele lugar tão perverso, naquele lugar que trazia só tristeza, choro, esquecimento, morava ali um homem, que ele nada mais, nada menos, ele era da linhagem real. Ele era neto de Saul, filho de Jonatas. Era um homem que tinha na linhagem ali pela hierarquia, ele seria o filho do rei de Israel, porque Jonas, naquela linhagem toda, se Saul viesse a morrer, se permanecesse ali no trono, Jonas seria o rei, e o filho dele, Mefibosete, seria ali o filho do rei, um príncipe. Um homem que tinha ali no DNA dele característica da linhagem real. Mas sabe aonde ele foi parar? Em Lodebar. Ele foi parar num lugar ruim. Ele foi parar numa vida de miséria. Quantas vezes nós, que somos servos de Deus, temos a marca do sangue do Cordeiro? O último hino que nós cantamos aqui declarava muito bem isso. Que tudo foi consumado. Jesus morreu, ressuscitou. E nós temos vida eterna.
temos a marca do sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E nós vamos lembrar até que Jesus venha. E nós sabemos que nós somos a noiva de Cristo. A noiva que vamos morar com Ele. Então, enquanto estivermos aqui na terra, gente, nós não podemos abrir mão de uma vida de plenitude, de uma vida abundante, que a palavra nos garante isso. Mas aquele homem que também tinha este DNA, este homem que tinha essa característica, este homem que tinha tudo para ser assim, uma vida plena, ele morava em Lodebar. Ele foi lançado em Lodebar pelas circunstâncias da vida, pelo que ele passou, pelo que ele viveu. E muitas vezes eu e você somos lançados em Lodebar, em situações, meu amado, sem esperança, sem perspectiva, sem vislumbrar nenhuma saída. Sabe por quê? Porque circunstâncias nos jogou em Lodebar. Vivemos hoje, muitas vezes, momentos da nossa vida, meu amado, de Lodebar, totalmente prisionado, totalmente, meu amado, preso numa situação de tristeza, de amargura, de falta de fé. Muitas vezes a nossa fé é fragilizada, sim. Por que não? Nós somos humanos e no momento que somos lançados num lugar ruim, num lugar que ninguém olha, num lugar que todo mundo é esquecido, num lugar que todo mundo despreza, a nossa fé é abalada, a nossa fé é fragilizada. E aquele homem, Mefibosete, aconteceu com ele, a Bíblia conta, que certa feita, quando num dia só, ele perdeu a família, ele perdeu a realeza, porque Saul foi morto, Jonathan foi morto também, e a ama dele, com medo que também fosse morto pelo inimigo, pegou ele e saiu correndo com ele, fugido. Só quando ele ela sai fugida com ele no colo, ele cai, tem uma queda. E nessa queda ele fica coxo de ambos os pés. E eles foram morar com ele lá em Lodebar, foram com ele para um lugar ruim, era onde eles conseguiram, que essa ama conseguiu levá-lo, para salvar a vida dele. Para ele ser salvo de não ser morto, ele foi destinado a uma vida de miséria. Para ele não ser morto, ele foi lançado numa vida que não era a vida que Deus tinha para ele. Não era o propósito que Deus tinha desenhado para ele. Porque, meu amado, todos nós, mesmo antes de sermos nascidos, Deus já escreveu cada um dos nossos dias no livro. Ele já escreveu, ele desenhou. E Mefibosete, não foi desenhado isso para ele. O destino dele era viver na realeza, viver ali porque ele era neto do rei, mas ele foi, a vida o levou àquelas circunstâncias. Muitas vezes nós somos levados a circunstâncias que nós não queremos, mas a vida nos leva. Mas esse texto me ensina tanta coisa. Eu gosto tanto dessa mensagem. Sabe por quê? Porque mostra que nós não somos. Mais uma das mensagens. Hoje eu estudando ela de manhã, aí eu lembrava de quantas vezes, aí Deus veio trazer na minha memória, quantos servos dele foram esquecidos pelo homem, mas não foi esquecido pelo Senhor. Aí Deus falava comigo, vocês, os meus filhos, e fala para a minha igreja, que eles não são esquecidos de mim. Pode o homem esquecer de você. Pode você achar que ninguém lembra de você. Eu sempre falo isso e vou repetir. Meu amado, o Senhor Deus não esquece de nós. Às vezes somos esquecidos do nosso serviço, somos julgados numa sala, lá no lugar, nos dá serviço qualquer um, mas sabe, não lembram de nós, da nossa competência, não dá valor para a nossa capacidade, que nós temos, né, de alguma habilidade, e nos deixa julgado na família, no círculo nosso de amizade. Muitas vezes sentimos desprezados e desprezadas, mas o Senhor Deus não esquece de nós. Imagina como Mefibosete sentia. Quando ele foi para Lodebar, ele era uma criança. A Bíblia fala que era um menino. Mas só imagina, depois ele cresceu. Claro que ele sabia da história dele. Claro que ele conhecia a história dele. Porque a gente, de pequeno, não lembra, mas você vai crescendo, as pessoas contam para você. Com certeza contaram para ele o que aconteceu com ele. E ele deve ter tido no coração, não imagina os sentimentos que ele já passou. Imagina os pensamentos da cabeça dele. O que eu estou fazendo aqui? Eu sou neta de um homem que foi rei de Israel, e hoje eu estou aqui, na miséria, coxo, passando aqui muita necessidade, num lugar de medo, num lugar de tristeza, no opróbrio mesmo, relegado aqui uma vida de tristeza, de miséria. Imagina o que ele pensava. É o que nós pensamos muitas vezes. Eu sirvo a Deus, eu trabalho, eu sou honesta, e estou vivendo uma vida que não anda, uma vida que não decola. Uma vida, meu amado, mas é tão interessante isso, que quando você pensa, às vezes eu penso muito isso em algumas situações da minha vida, que eu não vejo decolar, mas aí Deus é tão maravilhoso que Ele sabe aquilo que te angustia,
Ele sabe aquilo que te traz tristeza. Ele sabe aquilo, meu amado, que te traz muitas vezes, que tira noite de sono sua. Ele sabe aquilo, não precisa falar para ninguém, não. Não precisa julgar para geral, não. E nem colocar em rede social. Deus sabe. Deus sabe aquilo que te entristece. Ele sabe aquilo que te angustia. Ele sabia o que angustiava Mefibosete. Ele sabe o que angustiava aquele homem. E ele um dia, a palavra diz, que ele vai e fala, Davi vai e fala assim. Alguém, ele tinha um servo que chamava Ziba. Ele fala, alguém da família de Saul, para que eu haja com benevolência em amor a Jonatas. Alguém, olha o que diz aqui o texto, diz assim, e disse Davi, 9, versículo 1, ainda alguém que ficasse na casa de Saul, para que eu faça bem por amor de Jonatas. Alguém lá, porque Jonatas, meu amado, era amigo íntimo de Davi. E ele falou, eu quero fazer bem para alguém naquela família. Ele não sabia de Mefibosete. Ele não sabia que ele tinha, mas Deus usou o rei para perguntar se havia alguém. E do nada aparece lá um servo dele e fala, sim, há um neto de Saul. Lá, aí fala para ele assim, olha, existe sim, e disse o rei, alguém da casa de Saul para que eu haja com benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Naquele momento ele colocou para o rei, ele externou para o rei a situação de Mefibosete. Olha que tremendo, como é que Deus é maravilhoso. Ninguém falou nada antes, ninguém sabia antes. Ele falou, tem sim, rei. Um da casa lá de Saul. Tem sim, Mefibosete, ele é coxo de ambos os pés. Aí perguntou para ele rapidamente. E disse o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Lugar ruim, lugar triste. Muitas vezes, igreja, nós podemos estar escondidos. Pode nos lançar lá na cisterna. Pode nos lançar, meu amado, lá na cova. Deus olha para você e fala, há uma serva minha ali, há um servo meu. Muitas vezes, a circunstância da vida, os problemas, nos lançam em Lodebar. Enfermidades, problemas familiares, nos lançam em Lodebar. E ninguém lembra da gente. Ninguém estende a mão para te ajudar. Ninguém, meu amado, pergunta como é que você está. Muitas vezes só abre a boca para falar mal, para julgar, sem saber o que você está passando. Imagina quantas pessoas deveriam ter julgado Mefibosete, mas não sabe que ele estava naquela situação porque ele caiu, ficou coxo e teve que ser levado fugindo da morte, fugindo de ser morto, fugindo, meu amado, de perder a vida. Eu costumo dizer uma coisa, eu tenho aprendido muito isso com Deus. As pessoas falam muito da gente, julgam você pela atitude que você faz, né? Você toma um tombo, a pessoa olha só os seus tombos e fala, mas não vê o que você passou. Não vê o que você está passando. Não vê, meu amado, os trancos que você leva. Não vê os perrengues que você faz na vida. Não vê que você levanta de madrugada, que você muitas vezes encolhe uma coisinha aqui para pagar uma ali. Que você, meu amado, muitas vezes está triste, está amargurado, está com problema, mas você está saindo para trabalhar sorrindo, está chegando no serviço sorrindo, não sabe como é que deixou a sua casa. Não sabe como é que você deixou o seu lar. Não sabe como é que você passou a noite. Talvez você não conseguiu dormir à noite, mas levanta cedo, plena e pleno, e tem que trabalhar, porque tem que pôr comida na mesa. Mas ninguém sabe, e fala mal. Vai e julga você. Não sabe o que está fazendo. Mas uma coisa eu tenho aprendido, Deus não te julga. Deus, Ele olha para a sua dor, como eu falei no início, Ele sabe o que te angustia. Eu imagino que Mefibosete, todo mundo muitas vezes julgava ele. Talvez um que conhecia, tanto é que Ziba conhecia ele. Que falou para o rei, sim, há lá o filho de Jonatas, ele está lá, é neto de Saul, ele está na casa de Maqui, ele mora lá em Lodebar. Então, se um sabia, outros sabiam. Porque a conversa é assim, né? O pessoal estica, o pessoal conta, o pessoal comenta. Quer ver que muitas pessoas o julgavam. O que ele está fazendo aqui? Ele é neto do rei? O que está fazendo julgado aqui? Deve ter feito alguma coisa, deve ter pecado. É assim que falam. Mas não sabe o que aconteceu com ele. Então eu quero te falar uma coisa para você nesta manhã, não importa o que falam de você, não importa o que te julgam, o que importa é que Deus sabe ao seu respeito.
O que vale é o que Deus está fazendo a seu favor. E ele estava preparando o livramento. Ele estava preparando a oportunidade para virar chave na vida de Mefibosete. Mudar a história dele. Mudar, trazer realmente a identidade que ele tinha de um filho do rei. De um homem que tinha linhagem real. De um homem que ia ser restituído tudo para ele. Mas muitas vezes o ser humano, o inimigo, usa pessoas e usa ele mesmo, e nós não podemos deixar ser contaminados. Eu costumo dizer, meu amado, que o veneno só faz mal se nós ingerirmos. Nós não podemos deixar que as circunstâncias, que situações venham fazer com que cada um de nós esquecemos de quem somos. Porque Mefibosete, naquelas circunstâncias, ele esqueceu quem ele era. Porque quando o rei mandou chamá-lo, ele falou, mas o quê? Quem sou eu? Para o Senhor me chamar rei, um cão morto. Ele se julgava, ele se intitulava como um cão morto. Mas por que, pastor, é isso? Porque tanto que falaram com ele, tanto que julgaram ele, tanto que lançaram ele em Lodebar, num lugar árido, num lugar ruim, que ele foi e deixando aquilo encher o coração dele. Ele foi vivendo aquilo, e assim acontece comigo e com você. Quanto deixamos que as pessoas, que as circunstâncias, deturpa a nossa identidade, deturpa a realidade que somos. E nós realmente começamos a acreditar que não valemos nada, que não somos nada, que não vamos conseguir nada, que não vamos chegar a lugar nenhum, que somos um cão morto, como Mefibosete. Ele sabia de quem ele era filho. Ele sabia de quem ele era neto. Ele sabia do que a origem dele representava, mas as circunstâncias o levou a acreditar que ele era ninguém, que ele era um cão morto. E eu quero trazer para você esta manhã uma coisa importante: não permita que circunstâncias tire a identidade que Deus te deu, tire realmente o propósito de Deus para a sua vida, porque se você, meu amado, deixar, nós não conseguimos levantar mais. É um peso tão grande que vem colocando sobre as nossas costas, que nós nos encurvamos tanto, que nós acreditamos naquilo que o povo fala, naquilo que as circunstâncias falam, e desacreditamos naquilo que Deus falou de você. Ele falou que você é príncipe. E a Bíblia fala que Davi falou, eu quero usar de benevolência, de bondade. Eu quero usar de misericórdia para alguém da casa de Jonatas. Eu quero usar de benevolência, de bondade, e eu vou querer abençoar alguém da casa de Jonatas, parente de Saul. Ele falou, eu quero usar da casa de Saul. Existe alguém da casa de Saul que eu quero usar de bondade, em amor a Jonatas, em amor a Jesus, que morreu na cruz por mim e por você. Deus usa de bondade para conosco. Ele quer nos tirar de Lodebar. Porque Lodebar não é lugar para servo de Deus. Lodebar não é lugar para quem tem a marca da promessa. Lodebar não é lugar para quem tem o sangue de Cristo aqui, ó. Quem tem DNA do Senhor. Você que aceitou Jesus no seu coração, meu amado, e levando a sua casa e vem para quem ouvir a mensagem, que vem receber a palavra, não tem Lodebar para você. E a Bíblia fala que o Senhor Deus, que Davi chama Jonatas, ele chega na presença dele. Ele chega e se apresenta. Ele chega e se prostra. Ele não acredita. A Bíblia fala que ele não acredita. Olha o que diz aqui. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto, versículo 6, prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse Davi, Mefibosete, e ele disse, eis aqui teu servo. E disse Davi, não temas. Ele chegou ali com medo. Ele chegou ali sem entender nada. Ele chegou ali falando, mas eu, um cão morto, o rei mandou me chamar? Meu amado, Deus te chama. E quando eu estudava o sermão, Deus estava no meu coração. Não importa se você foi visto ou se Deus está te chamando. Existe mensagem na palavra que a pessoa foi ao Senhor. A mulher do fluxo de sangue foi e tocou em Jesus. Zaqueu subiu na árvore e queria só ver Jesus. Jesus vai e o chamou. Aqui, a Bíblia fala que o rei Davi mandou chamar Mefibosete. Não interessa se você foi visto ou se foi chamado. Você estava escondido. Davi estava lá apacentando os ovelhinhas dele. Deus mandou que Samuel chamasse ele.
Falou para Jessé, não tem mais nenhum aqui? Está faltando nenhum? Não, meu filho, é só esse filho que você tem? Ele falou, não, tem um lá, apacentando as ovelhas. Chama ele lá agora. Aí Deus falava no meu coração, não importa, filha, se você é vista, se você não é vista, eu te chamo. Eu vou lá te chamar. Eu vou te buscar. Porque o que eu tenho para você, o propósito meu na sua vida, na vida dos meus filhos, não serão frustrados. Podem achar que está enterrado, mas não serão frustrados. Mefibosete não foi feito para estar em Lodebar. Mefibosete ele não nasceu para estar em Lodebar. Ele nasceu numa família real. Ele precisou ser chamado. Tudo que ele tinha uma vida de conforto. Ele perdeu tudo. E olha o que o rei fala. Então se inclinou e disse, quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto como eu? Ele não acreditou no que estava acontecendo. Acontece comigo, com você também. Quando Deus começa a abençoar a nossa vida, a gente nem acredita. A Deus do céu, é bênção demais. Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Sabe por quê, meu irmão? O tempo da sua vitória chegou. O tempo da sua bênção chegou. Muitos não podem acreditar, nem precisa acreditar. O que importa é Deus fazendo com você. O que importa, imagina aquele povo lá de Lodebar, vendo Mefibosete saindo para a casa de Davi, ao encontro do rei. A Bíblia fala que quando ele chegou, a primeira coisa que Davi falou para ele, não temas. Eu aprendo aqui, nós não temos que temer nada. Não temos que temer a situação que estamos vivendo hoje. Muitas vezes eu quero te falar, meu amado, deserto ele existe. Mefibosete passou um grande deserto. Mas quando ele foi chamado, ele foi. O deserto dele teve fim. O nosso deserto terá um fim. Não importa o deserto que você está vivendo, qual Lodebar que você está, vai acabar, vai ter um fim. Então o rei manda te chamar. E a Bíblia fala que ele falou, restituirei tudo para ele. Olha o que ele fala mais do que a palavra. Por amor de Jonatas, fala aqui, ó, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Ele só não devolveu para Jonatas tudo que ele tinha, não. Ele restituiu tudo. Tudo que era de Saul, devolveu para ele. Ele não tinha nada. Ele estava zerado. Ele falou, eu vou restituir tudo. E mais ainda, e sobretudo, comerás pão de contínuo na minha mesa. Comerás pão de contínuo aqui. Comerás pão de contínuo na minha mesa. É isso. É isso, meu amado. Deus tem para mim e para você uma mesa. Deus tem para mim e para você uma mesa. E Ele vai nos dar. Ele quer que nós comemos com Ele de contínuo. Ele convida eu e você a cear com Ele de contínuo. A comer pão na mesa. E a Bíblia fala mais. Diz aqui. E disse Ziba ao rei, conforme tudo quanto meu senhor o rei mandar a teu servo, assim fará teu servo. Porém Mefibosete comerá a minha mesa como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho, ele tinha um filho ainda, pequeno, cujo nome era Mica. E todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete passou a ter servos. Os servos de Ziba, mas todos que ele tinha, passou a servir Mefibosete. Foi restituído tudo para ele. E comeu de contínuo na mesa do rei. Eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, prepara a tua vida. Prepara, que Deus vai te abençoar sobremaneira. Deus vai te dar vitória de maneira extraordinária. De maneira exponencial, meu amado, porque você merece. Nós não merecemos, mas nós, pela misericórdia do Senhor. Nós não merecemos nada, mas pela misericórdia do Senhor, nós teremos. Porque Ele vai usar de benevolência, de benignidade, de misericórdia, para mim e para você. Não sei qual é o Lodebar que você está. Eu não sei o caminho que você está vivendo. Mas a chave, Deus vai te dar nas tuas mãos a chave para você destravar a Lodebar da sua vida. Destravar a Lodebar que está aprisionando você. Que está prendendo você e vai tirar você deste lugar. E vai trazer você para sentar na mesa com o rei. E olha o que diz mais. E morava, pois, Mefibosete, verso 13, em Jerusalém. Porquanto de contínuo comia a mesa do rei e era coxo de ambos os pés.
Ele continuava coxo. Mas ele saiu de Lodebar e foi morar, sabe onde? Em Jerusalém, a Terra Santa. Olha como é que Deus é maravilhoso. Deus nos tira do opróbrio. Deus nos tira de um lugar de escárnio. Deus nos tira num lugar, meu amado, sabe, de hostilidade. E nos coloca num lugar santo. Nos coloca num lugar que você nunca imaginou. Nos coloca num lugar que você nunca pensou que ia ficar. Ele foi para Jerusalém. Morava num lugar santo. Ele morava no melhor lugar. Deus tem bênção para mim e para você. Deus tem o melhor para mim e para você. Porque Lodebar não é o nosso lugar. Lodebar não é o que Deus tem para a nossa vida. Lodebar não é o que Deus tem para os servos dele. Então, em nome de Jesus de Nazaré, a história de Mefibosete nos ensina a viver. Muitas vezes vivemos um momento difícil. Muitas vezes vivemos um momento complicado. Um deserto. Onde o lugar que nós estamos não vemos esperança. Onde o lugar que estamos não vemos saída. Onde o lugar que estamos não vemos, meu amado, uma pontinha, sabe, de solução. Por mais que você esteja sentindo sozinho, por mais que esteja sentindo sozinha, o Senhor Deus olha para você. O Senhor Deus enxerga você. E Ele manda te chamar. Ele manda te buscar. Ele manda pegar você, qualquer que for a situação, e traz você. Porque Ele prepara uma mesa na presença dos seus adversários. Eu imagino que ali que o pessoal não estava acreditando, não estava entendendo. Como tinha este homem que viveu aqui. A Bíblia fala que ele tinha um filho pequeno. E a vida dele mudou. Foi do nada? Não, não foi do nada. Ele viveu muito tempo. Às vezes a gente fala assim, do nada aconteceu isso. Não é do nada não, gente. Às vezes a gente é melhor, Deus começa a abençoar a nossa vida, nos tira de Lodebar, né? E nos coloca em Jerusalém. Aí o povo fala lá, do nada fulano melhorou. Do nada ela está próspera. Não é do nada não. É o que eu falei ali no meio da mensagem. As pessoas não sabem o que a gente passa. As pessoas não sabem o que a gente enfrenta. Só sabem julgar, só sabem comentar. Ninguém sabia que Mefibosete passou, o que ele passava ali em Lodebar. Só ele e Deus. Mas Deus olhou para ele. Vou voltar a repetir. Deus sabe o que te angustia. Só Ele sabe o que você passa, o que traz aflição na sua alma. Mas o Senhor Deus trabalha para trazer um alívio. Ele trabalha para trazer um refrigério. Ele preocupa com cada um de nós. E Ele usa quem Ele quer. Ele usou o rei Davi para questionar se havia alguém da família de Jonatas, da família de Saul, para ele usar de benevolência. Ele procura e ele te acha. Onde é que você estiver, tenha fé, confie, acredita. E outra coisa, não temas, não tenha medo. Eu não sei quanto tempo você está passando, você já está em Lodebar. A Bíblia não fala quanto tempo, mas muito tempo Mefibosete passou ali. Imagina, gente, foi parar de criança, no colo de uma babá. Ele já tinha filho, já era adulto. Quando ele foi restituído para ele. Quando a chave virou para ele. Quando a história dele mudou, mas mudou. A história muda, não importa o tempo. O que eu tenho que fazer então, pastor? Eu já não aguento mais esperar. Continua esperando. Continua orando. Eu também tenho esperado, meu amado, a resposta de Deus há anos. E eu ainda continuo esperando. Eu tenho fé, eu creio que Lodebar que eu vivo algumas circunstâncias não é eterno, não é para sempre. E que Deus vai usar de benevolência, por amor a Jesus, o Filho dele, que morreu na cruz por mim, para me dar minha resposta, para me tirar de Lodebar e me levar para lugares altos. Ainda aqui nessa terra, me levar para uma Jerusalém, aqui nessa terra, porque Deus ele é bom. Ele fez isso com Mefibosete. Mefibosete viveu tempos de bênção, tempos de vida tranquila, de vida de rei, da família real, comendo à mesa do rei. A Bíblia fala de contínuo, ou seja, todos os dias. Deus tem um novo para mim e para você, todos os dias.
Mesmo que não acreditem, mesmo que ninguém enxerga, confia, entrega, espera que a nossa vitória vai chegar. O nosso dia vai chegar. E seremos chamados, seremos buscados pelo Senhor, seremos encontrados pelo Senhor, porque Ele não nos perdeu. É uma forma de expressão, uma força de expressão de falar, porque Deus não nos perdeu, Ele nos tem na mão. É na hora certa, no momento certo, Ele vai nos chamar para sentar de contínuo, para sentar na mesa e comer de contínuo com Ele. Então, minha igreja, eu não sei qual Lodebar que você está, mas uma coisa eu sei, tenho certeza, Lodebar não é o nosso lugar. Isso tem dias contados. Lodebar tem dias contados na nossa vida. Dias contados. Você vai sentar de contínuo na mesa do Rei e vai viver uma vida plena, ainda aqui nessa terra. Eu sei que nós vamos ter vida, vamos morar em rua de ouro, rua de cristal, não terá mais lágrimas quando nós formos chamados pelo Senhor. Mas eu peço muito a Deus, Pai, enquanto eu estiver aqui nessa terra, que o Senhor cumpra na minha vida as tuas promessas. Que o Senhor cumpra, e eu declaro na sua vida agora, que Deus cumpra na sua vida as promessas dele. Que Deus cumpra sobre você os céus abertos sobre a sua vida. Que Deus cumpra sobre você os céus abertos sobre a tua casa, sobre os seus negócios, sobre tudo que é seu. Porque Deus tem para você lugares altos, lugares de bênção. Creia que Lodebar não é seu lugar. Vamos ficar de pé e vamos orar. Toma posse da palavra. Toma posse do que Deus tem falado nessas manhãs, nos cultos aqui dessa igreja. Toma posse, meu amado, que é palavra que vem do coração de Deus. É ministrações que é ministrada no coração do Senhor para mim e para a sua vida. E vamos crer que o impossível vai acontecer. Eu tenho sido e tenho vivido realidade do mover de Deus. Eu tenho vivido presença do Senhor, milagres do Senhor. E nós vivemos de milagres. Muitos milagres ainda não veio, pastor. O meu também não, irmão. Mas vai vir, no nome de Jesus. Deus eterno e Deus amado, em nome de Jesus de Nazaré. Tua palavra foi pregada nesta manhã. Pai, eu te entrego a Ti agora, Pai, cada vida. Eu sei, Pai, que muitas vezes, ó Pai, estamos como Mefibosete, estamos em Lodebar, estamos em lugares ruins, estamos em lugares, ó Pai, de tristeza, de desespero. Mas nesta manhã, Senhor, eu sei, eu creio, e aprendemos nessa palavra, que Lodebar não é nosso lugar. Que o Senhor tem para mim e para o Teu povo, é sentar à mesa contigo, de contínuo, para comer pão, para alimentar, para viver o melhor dessa terra. Então, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, eu libero agora uma palavra de bênção, de vitória para o Teu povo. Uma palavra, Pai, em nome de Jesus. Lodebar não é o nosso lugar, mas sim, assentar na mesa contigo e comer de contínuo, ó Pai. E ter, ó Pai, a nossa vida restituído. Tudo, ó Pai, que perdemos, ó Pai, no percurso até aqui. Alegria, saúde. Restitua nesta manhã, papai, saúde. Saúde física, saúde espiritual, saúde na alma, saúde emocional na vida do teu povo. Aqueles que buscam, aqueles que querem, aqueles que acreditam no poder, no milagre do Senhor. Eu te agradeço, Deus. Eu honro a Ti nesta manhã. Eu honro esta igreja nesta manhã. Eu honro a Tua presença aqui, ó Pai, pelas respostas, por tudo que Tu tem feito aqui neste lugar. Em nome de Jesus. Podem, Pai, muitos não acreditarem. Podem muitos, ó Pai, não dar valor, Pai. Mas eu sei que o Senhor tem olhado para este ministério. Tu tem contemplado o nosso trabalho. Tu tem contemplado o nosso esforço. E é o Senhor que vai regrar. É o Senhor que vai frutificar. E, ó Pai, os frutos o Teu povo verá. Os frutos, ó Pai, serão para a honra e para a glória do Teu nome. Como os frutos de Mefibosete, muitos não acreditaram, mas contemplaram o que o Senhor fez na vida daquele homem. Faça, Pai, nas nossas vidas. Faça neste lugar. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.